As denominações metodistas e presbiteriana, por serem protestantes, batizam crianças. Né? E ele pergunta, podem ser considerados seitas? Com certeza, com certeza, tá bom? Eu ainda vou separar aqui os metodistas wesleyanos. Porque os metodistas wesleyanos, John Wesley, ele era anglicano, tá bom? Ou seja, praticava culto aos mortos, até que ele conheceu um grupo de anabatistas e ele mesmo diz que ele aceitou Jesus como Salvador. Por isso que você vê que a metodista wesleyana, ela é pentecostal, mas ela guardou um sinal que se eu pudesse, aconselharia eles a não ter, que é a cruz. Porque a igreja primitiva, quando nós estudamos a história, ela nunca usou o sinal da cruz. O sinal da cruz, ele começa com Constantino. Por quê? A cruz, a igreja primitiva não andava com a cruz no peito, porque a cruz ela era um símbolo de vergonha e de maldição. Você pode ver o nosso hino que fala da cruz. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar. Tá bom? Porque a cruz ela era um símbolo de maldição. Então você prega que Jesus levou a nossa maldição na cruz. Mas nós não andamos com a cruz no peito nem na parede. A igreja metodista wesleyana guardou essa parte ruim da igreja anglicana, porque John Wesley era anglicano. Mas a igreja metodista mesmo, ela não é cristã, tá bom? A igreja metodista wesleyana nós consideramos cristã, apesar dela ter mantido esse símbolo ruim, né? Mas a igreja metodista e as igrejas presbiterianas, eu digo para vocês, elas estão aí fazendo o mesmo papel da Babilônia apocalíptica, que é confundir o mundo. Essas igrejas, elas afirmam que aquela igreja que praticou paganismo, porque tanto a igreja metodista quanto a igreja presbiterianas, elas seguem o calvinismo. E o calvinismo diz que invocação ao mundo dos mortos é paganismo, é a mesa do demônio. Se é a mesa do demônio, por que você diz que aquela era a igreja de Deus? Por isso é que nós, a Assembleia de Deus, sempre pregou, eles estão meio confusos ultimamente, alguns, né? Mas sempre pregou que fora da igreja católica existiam igrejas que não batizavam recém-nascidos, não acreditavam em purgatório, não tinham imagens de escultura e outras heresias. Mas os metodistas e os presbiterianos, eles estão comprometidos com a igreja católica. E eu te sugiro que você faça uma pesquisa na internet. Igrejas protestantes assinam o acordo católico-luterano em 2017. Tá bom? Em 2017, o Papa, esse Papa Francisco, esse Papa que diz que Deus não existe, ele falou isso abertamente, o que existe é uma ideia, que disse que a cruz é o fracasso de Deus, tá bom? Que disse que ateu pode entrar no céu também, ele falou isso abertamente para um menino. O menino perguntou, meu pai era ateu, ele foi salvo? Ele foi para o céu? O Papa, se ele era um bom homem, ele foi. Quer dizer, agora você não precisa nem mais acreditar em Deus para ir para o céu. Esse Papa que tem sites católicos, como o site Rainha Maria, que diz que ele está fazendo o papel de anticristo, tá bom? Esse Papa que participou de culto dedicado ao demônio asteca, tá bom? Levou ele lá no Vaticano, o site Rainha Maria reclama também disso. Esse Papa que reconheceu os bispos ateus da China como bispo católico. Então, esse Papa, ele fez uma aliança e todos os metodistas assinaram, os representantes da igreja metodista no mundo, da igreja presbiteriana, da igreja anglicana e da igreja luterana. Eles estão trabalhando pela união das religiões. E metodistas e presbiterianos estão participando disso. O alvo deles é 2025, porque a Igreja Católica fez esse projeto em 1965 e eles colocaram em 60 anos, nós temos que unir todas as religiões. E eles estão trabalhando para isso. E essas igrejas estão participando dessa união, tá bom? E estão querendo levar a Assembleia de Deus juntos. Infelizmente, uma parte da Assembleia de Deus já foi, apostatou da fé. Então, essas igrejas metodistas, presbiterianas que você citou aqui,
todas elas, eles têm um batismo inválido. O batismo deles é o batismo da Igreja Católica, é o batismo da Babilônia Apocalíptica. Tá bom? Eles, na verdade, quem quiser ter um batismo verdadeiro, eles têm que procurar uma igreja cristã, como a Assembleia de Deus, como a igreja do Evangelho Quadrangular, como a Igreja Batista Independente, que é até uma igreja pentecostal também, como a Igreja do Nazareno, que é uma igreja pentecostal. Tem que procurar uma dessas igrejas que tem o batismo dos apóstolos, porque esse batismo de adulto que faz uma confissão de fé, ele não pode ter sido interrompido na história. E a Igreja Católica diz que interrompeu, ela só fazia batismo de recém-nascido. E de onde vem o batismo presbiteriano e metodista? Vem dessa Igreja Católica, que eles mesmos confessam que ela praticava paganismo, ela sentava na mesa do demônio. Então eles não deveriam dizer que ela era a Igreja de Jesus, mas eles afirmam isso, uma afirmação absurda, né?